Bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje, ela tem como tema opondo-se ao ressentimento. E nós vamos usar aquele capítulo 13 de 1 Coríntios, que fala sobre o amor. E no versículo 5 diz assim, o amor, né, que está se referindo, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita e não suspeita mal. Hoje em dia nós temos visto, né, muitas pessoas que guardam ressentimento e até mesmo ira. Mas o ressentimento, ele é a ira multiplicada pelo tempo. O ressentimento não se dissipa como a ira, mas se esconde debaixo da superfície. O ressentimento nos deixa irados permanentemente. A palavra ressentimento, ela não está na concordância bíblica. Na verdade, é um termo moderno, mas a ideia é antiga. Paulo utiliza uma expressão que se aproxima muito do seu significado. E nesse capítulo 13 de 1 Coríntios, que é o capítulo do amor, ele escreveu: o amor não guarda rancor. O amor, na verdade, se lembra apenas de perdoar. Crisóstomo, que era o líder da igreja do século IV, disse certa vez que um erro cometido contra o amor é como uma faísca que cai no mar e se apaga. O ressentimento extingue a chama da vida e do amor. Entroniza o fracasso e o mal não deixa mais ninguém esquecer. Davi, o exemplo clássico de tantos assuntos do coração, naturalmente também é um modelo de ressentimento. Como sabemos, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas teve muitos fracassos. No leito de morte, o rei Davi trouxe o filho Salomão para o quarto, a fim de lhe dar um último conselho. Em 1 Reis, capítulo 2, versículos 5 e 6, temos o registro das palavras dele, que foram as seguintes: também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que as suas cãs desçam à sepultura em paz. O maior homem do seu tempo, em todo o mundo, preparando-se para encontrar com Deus, transmitiu um legado de vingança para o filho. Esse é o lado de Davi, que preferimos não enxergar. O ressentimento distorce a realidade e nos mantém acorrentados no passado. Como o ar poluído, não intoxica somente a pessoa amargurada, mas todos os que entram em contato com ela. A palavra de Deus diz em Hebreus 12, versículo 15, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A amargura e o ressentimento se espalham pelo casamento, pelas amizades e atinge até mesmo o relacionamento com Deus. Contamina tudo o que toca. O ressentimento prejudica não só a saúde espiritual da pessoa, mas também a saúde física. Quando nos decidimos apegar-nos à amargura, é como se nos colocássemos sob uma maldição. Somente o perdão pode removê-la.
Podemos começar aninhando um pequeno rancor, que se o alimentarmos, transforma-se num forte ressentimento. A esta altura, tem vida própria e não conseguimos parar de alimentá-lo. Finalmente, não é mais algo que possuímos, ele é que nos possui. Nossa vida inteira se define e se organiza ao redor dos princípios do ódio. Mas ninguém quer viver assim. Se pudéssemos prever as coisas, faríamos de tudo para não cair na maldição do ressentimento. Então nós vamos ver como resistir ao ressentimento. Pense 2 vezes, porque quase todas as pessoas abrigam mágoas umas das outras. A resposta pode surpreender. O ressentimento proporciona ao indivíduo sentido de superioridade em relação à pessoa com quem está ressentida. Remoer o erro do outro faz o ressentido se sentir superior. Naturalmente, as pessoas com tendência a se subestimar são as que gravitam em volta do ressentimento, pois ele lhes oferece um modo nocivo de se colocar um pouco acima da hierarquia social. Mas a primeira atitude a tomar, portanto, é pensar nas consequências. Será que esse é o tipo de vida que você quer levar? Será essa a direção em que você gostaria de projetar os seus pensamentos? Será uma forma correta de usar a sua energia emocional? Um pouco de reflexão sem santa cura é uma santa cura para que muitos ressentimentos inoportunos venham ser desfeitos. Segundo lugar, escreva. Há famílias que perpetuam sentimentos doentios, mesmo depois das causas terem sido esquecidas e os adversários originais terem morrido. Por isso, o melhor a fazer é escrever. Ou seja, exteriorize os seus sentimentos. Coloque-nos no papel diante de você e observe-os muito bem na luz. Talvez você se espante com aquilo que vai ver. Pode ser que o seu motivo, um objeto, uma pessoa ou uma situação, não valha nem um pouco a energia emocional que você vem gastando. Quase sempre, os inimigos do nosso cenário emocional não sabem o que fazem. Terceiro lugar, fale. Você pode conversar sobre os seus sentimentos com seus amigos íntimos. Pode até discuti-los em família. Mas, por favor, não deixe de falar sobre os seus sentimentos com aquele que você mais ama, aquele que pode te renovar mente e coração. Procure o Senhor e fale tudo. Se você está furioso, cheio de remorso, inquieto, magoado, sejam quais forem as suas emoções, apresente-as a Deus. Venha como está. Não se pode esconder nada dele, afinal. Não há sequer um fio de cabelo em sua cabeça que ele não conheça. Nenhuma molécula do seu corpo que não tenha sido criada por ele. Conte-lhe tudo. Ele começará a compartilhar coisas certas com você, como graça e perdão. As pessoas que abrigam ressentimento no coração estão carentes da graça de Deus. Precisam aproximar-se do Senhor e recuperar o que perderam, pois Ele é a única fonte. Sentir a graça e o perdão divinos é descobrir que temos de sobra para dar aos outros. O ressentimento profundo é uma sanguessuga que se agarra no seu coração. Você não consegue se livrar dela apenas tomando uma atitude, lendo um livro ou com uma outra ação simples qualquer. Há um remédio: banhar-se na exuberante graça de Deus. E ao fazer isso, muitas fortalezas do seu espírito começarão a estremecer. Quando você contempla o perdão que Deus lhe deu, os ressentimentos cruéis
começam a se reduzir a nada. Tudo se resume nisso. Perdoamos porque Ele nos perdoou. E se você ainda não aceitou o perdão de Deus para os seus pecados, não vai conseguir perdoar os outros. Então fale com Deus. Peça que Ele o ajude a enxergar a profundidade do amor, da misericórdia, da graça e do perdão dele. Peça ao Senhor que encha o seu cálice dessas bênçãos. E em seguida, passe um tempo em ação de graças por ele ter feito isso. Posso imaginar que depois disso, a maldição será quebrada. Você não mais sofrerá da falta de misericórdia. E ainda, há mais uma atitude a tomar, que é a quarta opção. Desista. Lembre-se sempre de esquecer. É muito mais fácil andar se você simplesmente deixar tudo de lado. Apenas uma parte da oração do Senhor se repete, que é o trecho sobre o perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Depois, no final do ensinamento sobre a oração, Jesus diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Mateus, capítulo 6, versículos 14 a 15. Então eu te digo, quando se aproximar do Pai, descarregue os seus fardos de ressentimento. A marca dos filhos de Deus é a seguinte: abençoar os inimigos, pagar o mal com o bem, jamais lutar pela melhor posição, mas cuidar dos necessitados. Isso permite que exista comunhão entre você e Deus, e entre você e os outros. Você não gostaria de viver sob esse domínio de graça e perdão? Você não quer esquecer simplesmente? A palavra de Deus diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4, versículo 32. É por isso que a vida fica bem mais fácil, quando permitimos que Deus faça as coisas por nós. Este mundo fica mais brilhante, mais colorido, repleto de alegria, quando não estamos cegos pelo ressentimento banal. É uma lição que o nosso mundo nunca aprende. O ressentimento provoca separação de famílias, violência na sociedade, guerras constantes entre nações. Deste modo, vidas que poderiam até ser produtivas e ter sido bênçãos são consumidas pelo ódio autodestrutivo. O ressentimento nos impede de conhecer a bondade de Deus. Impede-nos de ser pais fiéis, filhos fiéis e bons vizinhos. Não precisamos e nem devemos viver dessa maneira. Tudo o que precisamos é pedir a Deus que nos liberte dos ressentimentos. E eu digo a você, resista ao ressentimento. Expulse qualquer traço de amargura, mas viva pela lei da graça que liberte. E lembre-se de perdoar. E assim você poderá desfrutar da plenitude da bênção do Senhor. Amém? Eu quero orar com você para que absolutamente nenhum desses sentimentos domine o seu coração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, muitas vezes nós sofremos porque somos ofendidos, porque somos maltratados, porque somos injustiçados. E em razão desses fatores, nós às vezes guardamos mágoas, ressentimentos dessa ou daquela pessoa. Mas no dia de hoje nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha tirar do nosso coração quaisquer desses sentimentos. E que nós possamos desfrutar das tuas bênçãos e nos libertar, Pai,
da raiz de amargura, do ressentimento, e que possamos liberar o perdão para aqueles que agiram dessa maneira nas nossas vidas. E por isso nós desde já te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, eu te convido a nos acompanhar no canal do YouTube Igreja Poder de Cristo. Se você gostou dessa mensagem, deixe lá o seu like e ouça as demais que se encontram neste canal. E também você poderá acessar o Facebook pela internet na página Igreja Poder de Cristo. E eu tenho a certeza que o Deus Todo-Poderoso irá tirar da sua vida quaisquer sentimentos negativos em nome de Jesus. Se você quiser falar comigo ou pedir oração, você poderá fazê-lo através do WhatsApp do seguinte número: 0 operadora 11 9 4229 5533. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.